Bom dia, galerinha, bom dia, colegas. Sejam bem-vindos aí ao nosso segundo encontro da parte pedagógica. A gente está estudando aí a questão da BNCC, a gente está trabalhando os conhecimentos pedagógicos que são cobrados nessa prova. A gente começou com a BNCC porque ela é um documento mais amplo e que ela basicamente é o conteúdo mais cobrado nesses últimos concursos, e não quer dizer que não seja ainda trazido para vocês a LDB, não seja colocada questões das diretrizes e bases da educação, os descritores curriculares nacional, mas a BNCC ela tem sido o foco de muitas questões, principalmente no que se refere à parte de conteúdo. Então, a gente chama a atenção para que vocês fiquem atentos a isso, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aí a nossa brincadeira. Então, a gente estamos denominando de aula 2, mas tivemos a aula 1, onde a gente já falou que estamos trabalhando aqui as questões do concurso de Abreu e Lima, que foi agora em fevereiro de 2003, foi o último concurso, são as questões mais fresquinhas que a gente tem na área, beleza? E aí, como na aula anterior a gente já abordou algo sobre a BNCC e sugeriu que vocês fizessem uma lida, eu trago aqui outro resumo. Por exemplo, primeiro tópico, a gente já viu as competências gerais na aula anterior, são 10 competências que elas se aplicam ao ensino infantil, ensino fundamental e médio. Cuidado, não são 10 divididas entre elas. Para todas elas, são as 10 competências. São 6 os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, são 5 os campos de educação infantil, são 5 as áreas de conhecimento e são 4 as áreas de conhecimento do ensino médio. São números que é difícil memorizar, mas, por exemplo, se você é professor de educação infantil, você vai ter que tentar lembrar que educação infantil e ensino fundamental, o concurso é baseado na mesma coisa. Então, fica atento. Se você é do ensino fundamental 2, atenta para a parte final desse período aí, tranquilo? Aí, para resumir mais ainda, os direitos de aprendizagem, tá aqui os 6. Sugiro, se você é professor do ensino fundamental 1, que dê uma lida, porque isso aqui é você saber o que significa conviver, brincar, participar dentro dos conceitos desse novo modelo de educação proposto. Os campos de aprendizagem são 5 para a educação infantil, para os pirraia que estão entre 3 e 4 anos, aí até a quinta, nas séries primárias aí, tá certo? Isso não se aplica ao ensino infantil, à educação, ensino fundamental, a primeira fase, já tem o PCC, a BNCC específica para isso. As áreas de conhecimento do ensino fundamental, as 5 áreas, veja que ela inclui ensino religioso, o ensino médio não inclui. Aí você que vai fazer, está se preparando, está vendo esse vídeo aí, para poder se preparar para uma prova que cai a BNCC, sugiro tá relacionando principalmente a leitura do campo do ensino médio. A gente vai trazer questões em outro momento. Aqui, quem ainda não baixou a BNCC, nesse site aqui você tem uma BNCC interativa, onde você pode olhar para o tópico. Se eu sou professor do ensino fundamental, eu vou direto nele. Se eu sou do ensino fundamental, eu vou direto na parte dele. Se eu sou ensino médio, também vou direto na parte dele. Lá você sabe cada parte dessa, e por ele ser interativo, você clica aqui e você vai direto para as competências que estão inclusas dentro de linguagem, por exemplo, língua portuguesa, arte e educação física. Beleza, pessoal? Cuidado com isso, saber que a educação física está dentro do campo das linguagens. Isso aí, para o professor que vai fazer Fundamental 1, fica atento a essa parada aí, ok? E aí, para a gente poder começar a brincadeira, eu trago aqui a segunda questão de conhecimento pedagógico. Eu vou dar a sequência desde a primeira aula. Na primeira aula a gente fez uma, a primeira ficou um vídeo maior porque eu fui falar um pouco mais sobre a BNCC e a estrutura dos nossos vídeos. Mas essa, a partir de hoje, vai aparecer mais questões e só um resumo do que eu considerar
mais elementar. Sobre a organização da BNCC, conforme vocês já leram anteriormente, ele quer que você analise as proposições. Primeiro, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, o estudante deve desenvolver 10 competências. Veja que a gente já viu isso na outra aula, é uma questão que repete, ou seja, você fica atento que uma questão, por isso que a sugestão é você ler a prova toda antes de começar a responder. A questão 2, ela já tem relação com a questão 1, onde ele afirma que são as 10 competências. Então essa aqui, ela é verdadeira. Na educação infantil, devem ser assegurados 3 direitos. A gente acabou de ver um resumo que não são 3, são 6. Consequentemente, essa afirmação ela é falsa. Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC estabelece 6 campos de experiência. Não são 6 campos de experiência, são 6 direitos de aprendizagem. E os campos de experiência são 5. Reforce isso aí, são 5. Logo, essa afirmação também é falsa. E por último, na BNCC, o ensino fundamental está organizado em 5 áreas de conhecimento. Então essa aqui também é verdadeira. Ou seja, lembra que o ensino médio é que está em 4 áreas de conhecimento. Então eu tenho como verdadeira 1 e verdadeira 4. Então ele propõe lá na questão, eu não copiei tudo aqui, que era para você dizer quais eram as afirmações verdadeiras. Então as verdadeiras seriam 1 e 4. Acredito que todos vocês tenham facilidade em ter respondido essa questão. Ficou bem simples ela, para quem já fez uma lida. E aí faz um resumozinho disso. Todos esses resumos eu vou estar apresentando em cada aula. Beleza? Então vamos voltar lá para a gente poder continuar a nossa brincadeira. Outra questão que traz aí é a seguinte, que agora eu trago como questão 3. Também da prefeitura, lembra, vai ser a prefeitura de Abreu e Lima até terminar isso. Observe a propaganda abaixo. Minha escola é da paz. Combate as fake news e é ponto de partida para garantir cultura de paz nas escolas. Tá, aqui é o site onde está disponível isso. E ele pergunta, a mensagem acima se relaciona prioritariamente com qual competência geral? Lembre-se que são 10 as competências gerais para a educação, seja infantil, seja fundamental ou seja médio. Então ele pergunta, a competência de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos, ou seja, dizer que eu estou preparando um material tecnológico é falar sobre os conhecimentos historicamente, é exercitar a curiosidade intelectual, seria valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, seria utilizar diferentes conhecimentos da linguagem, ou seria compreender, utilizar e criar tecnologias digitais para comunicar, acessar e disseminar informações. Se a gente parar um pouquinho aqui e pensar, vamos olhar de novo. Eu estou usando aqui, estou disseminando uma informação, é o que parece. Estou usando um megafone e estou fazendo um cartaz. Você acha que isso aqui estaria associado a que conteúdo aqui? Né? Você poderia dar uma pausa aí no vídeo e tentar responder, sem ler. Mas se a gente pensar, o que eu estou emitindo ali? Eu estou disseminando informações do que a escola faz? Eu estou simplesmente utilizando conhecimentos de linguagem artística, matemática, não aparece ali, né? Então eu estou usando práticas diversificadas de produção? Também não. Então acredito que a alternativa que mais se aproxima das fake news seria essa alternativa, onde ele propõe que eu estou disseminando informações. Veja que nenhuma fala em disseminar informações. Aqui fala em trabalhar com sentimentos em diversos contextos, não seria o caso.
Aqui está falando usar manifestações artísticas. Aqui não é manifestação artística. A manifestação artística seria uma música, uma letra, não é o caso. Recorrer à abordagem própria da ciência, ou seja, desenvolver um produto, não é o que a gente está fazendo. Ou usar a questão da história para a gente poder. Essa letra A tem até uma relação, mas entre a letra A e a letra E está bem mais acompanhada. Então veja, percebe-se que essa prova ela foi bem detalhista na questão. Você tem que ler e fazer uma certa reflexão, beleza? Então, melhor alternativa E. Espero que vocês tenham acertado. Agora, a próxima questão também de Abreu Lima. A BNCC explicita elementos necessários ao processo de alfabetização. Elementos para o processo de alfabetização. Você que é professora da fase 1 vai ter que estar atenta a isso aí. Entre essas alternativas está incorreto. Ou seja, eu tenho que tentar ver aí o que é que está errado. Primeiro, eu devo trabalhar com a apropriação pelo estudante da ortografia. O estudante deve se apropriar da ortografia do português? Eu acredito que sim. Ele deve se apropriar, mesmo que hoje a gente perceba uma corrente que fala que a língua oficial do português, o pessoal usa muito essa linguagem da internet coloquial. A gente tem que lembrar que no concurso está valendo a ortografia oficial, beleza? Ele deve conhecer as relações entre os sons, que são os fonemas, do português oral do Brasil, lembra, e suas variedades grafemas. Ele deve conhecer essa relação? Acredito que também. Veja que na prova, pessoal, ele está associando dentro da BNCC as questões de português, as competências e habilidade que os alunos devem ter, beleza? O aluno deve perceber as relações bastante simples, que se estabelece entre sons da fala e as letras escritas. É uma relação bastante simples. A questão do som, o uso do S, o uso do X. Será que isso é bastante simples? A questão do uso da crase. Será que tudo isso é bastante simples? Essa palavra bastante simples chama a atenção. Vamos ver. O aluno deve aprender a codificar e decodificar os sons da língua em material gráfico. Bom, ou seja, ele deve ler essas informações, codificar e ler. Acredito que sim. Desenvolvimento de uma consciência fonológica. Consciência fonológica e o conhecimento do alfabeto de português do Brasil, além do estabelecimento das relações grafofônicas entre os dois sistemas de materialização da língua. Então, eu acredito que também sim. Então, galera, por conta dessa palavra, onde ele diz que é uma relação bastante simples, ela não me parece ser uma relação bastante simples. Mesmo que eu não soubesse quais são esses elementos para o processo de alfabetização, porque eu não tenho o curso de pedagogia, vocês que estão aí, que têm o curso de pedagogia, que vão fazer professor 1, certamente já elaboraram melhor isso, mas acredito que vão concordar que essa letra C aparece como a alternativa incorreta. Então, C seria a opção desse gabarito. Tenho certeza que vocês alteraram, conseguiram. E aí, galera, vamos chamar a atenção para isso. Ou seja, eu tenho que me ligar que o fato de eu não ter conhecimento específico do ensino fundamental 1, procura exercitar, procura ler esse conteúdo, procura ler as questões e ver algo que chama a sua atenção e deixa você stand-by. Beleza? Vamos para mais uma, para a gente não ficar com um vídeo muito curto, muito comprido aí. Então, a questão 5. A BNCC propõe 5 unidades temáticas. A gente já viu isso aí. 5 unidades temáticas correlacionadas à área de matemática. Você que é professor de matemática, que vai fazer o ensino fundamental 2, preste atenção. O fato de ser todas essas competências são relacionadas ao ensino fundamental, seja ela fundamental 1
ou seja ela ensino fundamental 2. Então isso aqui não quer dizer que o professor do ensino fundamental 2 não tenha que saber quais são essas unidades temáticas e o que se pretende dentro dela, beleza? Mas vamos supor que eu não tenha memória disso, vocês que são professoras, principalmente as que têm pedagogia. Cada uma delas pode receber ênfase diferente, a depender do ano de escolarização. Aquela coisa do ensino espiral, que os conteúdos vão e voltam. A gente vai formar uma aula aqui só da parte de conhecimento, como o aluno constrói o conhecimento, beleza? Então ele fala, na unidade temática, números dos anos iniciais, o que deve ser trabalhado? A unidade temática é número. As ideias de regularidade, generalização, de padrões e propriedades da igualdade. Bom, números, eu verifico que tem uma regularidade. Quando eu aprendo a sequência de números, 1, 2, existe um padrão para uma sequência numérica. Mas essas propriedades de igualdade ou de semelhança parece que está mais ligada a conceitos de geometria, certo? Do que necessariamente de números, da parte de aritmética. Então essa aqui não me parece ser a alternativa. Vamos tentar ver a B. A construção das representações de espaços. Também está mais relacionado a espaços de 2 dimensões, de 3 dimensões. Não que os números não ocupem espaço de uma dimensão, mas espaços de 2 dimensões, como mapa, croquis e outras representações, mapas normalmente em 2D, croquis em 3D e outras representações, também estaria ligado mais à parte de geometria, ligado ao espacial e também não à aritmética. A noção de aleatoriedade, campo aleatório, probabilidade, arranjo, permutação. Você que é principalmente professor nível 2, você vai saber aí do que a gente está falando. Professor nível 1 também sabe, quando a gente fala nas partes de probabilidade, de o aluno verificar, por exemplo, qual é a probabilidade de pegar uma peça maior ou uma peça menor, de modo que os alunos compreendam que há eventos certos, eventos impossíveis. Então isso aqui está um campo numérico, mas mais voltado ao campo da análise numérica e não a compreensão de número em si. Comprimento, área e volume, também de novo de geometria. Então, em relação aos números, no tocante aos cálculos, diferentes estratégias para a obtenção de resultados, sobretudo por estimativa e cálculo mental, usa algoritmos e uso de calculadora. Só em ele tá essa expressão uso de calculadora, eu acredito que já ajudava você a entender que a maioria das calculadoras, existem calculadoras para calcular área, identificar sequências, existe, mas ela é principalmente para fazer as operações, e onde os alunos fazem os algoritmos, usam a calculadora para verificar se os resultados estão ok, o uso do cálculo mental para aprimorar isso. Então, nessa unidade, a alternativa melhor que se estabelece seria a letra E. Então, quando você entrar naquele, pessoal, quando vocês forem acessar aquela parte do documento que eu coloquei lá no slide inicial da BNCC e você for para o campo da matemática, você vai ter as áreas lá, vai ter as unidades temáticas e dentro dela você vai poder ver qual é a competência que se espera em cada uma. Então, se você é do ensino fundamental 1, tem as competências que se espera, fundamental 2 também, beleza? Vamos continuar a nossa ideia. E agora, para a gente estar já chegando no final, temos aqui a questão de número, deixa eu voltar aqui, existe a questão de número 6. No ensino fundamental, aqui eu trago só um resumo, no ensino fundamental, o que se espera, e no ensino fundamental, anos finais. Então eu trouxe um resumo aqui para que você possa ler lá dentro do campo de números o que se espera, beleza? Procura dar uma olhadinha e ler com calma isso depois. A questão número 6, ela traz a seguinte pergunta. As aprendizagens essenciais a serem asseguradas no componente ciências, professor fundamental 1,
eu tenho o componente ciências. Foram organizados a BNCC em 3 unidades temáticas. A partir dessa forma de organização, relacione a coluna A com a coluna B para turmas do 4º ano. Então ele quer saber qual é a sequência correta. Como não cabia na página anterior, eu trouxe para essa página para ficar uma letra mais visível para vocês. Espero que dê para todo mundo olhar aí. Então, por exemplo, ele coloca uma sequência, tudo isso aqui são habilidades que se espera que a criança desenvolva. Todas elas são habilidades que estão expressas lá no documento que vocês devem ler. Então, se tudo isso são habilidades, como é que eu sei qual delas se refere à matéria e energia, qual delas se refere à vida e evolução e qual se refere à Terra e universo? Então, eu teria que olhar uma por uma. Vejamos. Verificar a participação de micro-organismos. Micro-organismos. Será que ela está ligada à matéria, à vida ou à Terra? Talvez a gente poderia pensar que está mais ligada ao conteúdo vida. 2. Essa não parece que gera dúvida. Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo de energia entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema. Eita caramba! Eu tenho aqui matéria, energia e componentes vivos. Será que eu estou falando de matéria, energia, vida e evolução ou Terra e universo? Veja, descrever e destacar semelhanças entre o ciclo da matéria. Semelhança. Beleza? Estou na dúvida sobre essa aqui. Eu vou deixar aqui para ver se eu consigo depois, já que ele fala sobre muita coisa. Essa, identificar pontos cardeais com base no registro de diferentes posições relativas ao Sol e da sombra de uma vara, chamada gnomo. Para quem não lembra, o relógio do Sol ele tem tipo um triângulo aqui, onde esse triângulo projeta uma sombra. É isso que ele chama de gnomo. Beleza? Então, isso aqui supõe-se que esteja mais aproximado ao conteúdo 3, Terra e Universo. Terceiro, o 4º ponto aqui, associar os movimentos cíclicos, Lua e Terra, a períodos de tempos regulares e ao uso desse conhecimento para a construção de calendários diferentes. Poxa, calendários diferentes. Será que eu estou falando sobre a evolução da vida? Será que eu estou falando sobre a Terra? Eu também estou com uma pequena dúvida nesse aqui. Beleza? Vamos ver aqui. Já que ele fala em ciclos da Lua e da Terra, poderia ser esse aqui. Mas também poderia ser evolução, já que eu estou falando. Então eu estou na dúvida, já que eu não me lembro quais são todas as habilidades relacionadas à área. Beleza? Eu devo concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento, mudanças são reversíveis e outras não são. Então esse aqui parece mais ao uso da matéria e da energia. Seria 1. Então eu tenho a seguinte sequência. 2, não estou na dúvida. 3, estou na dúvida. E 1. Essas 3 aqui eu tenho certeza. Será que o gabarito me ajuda para eu poder verificar uma alternativa melhor? Eu teria 2, não sei. 3, não sei. E 1. Então, 2 e 2. Já está fora a letra B, a letra C e a letra D. Aqui é 1, então essa está ok e essa está ok. O que difere é esse 3 aqui, ó. Aqui é 3 e aqui não é, então subtende-se que eu tenho a letra A como opção. Veja, eu não precisei memorizar, nunca li as habilidades uma por uma, mas por eliminação a gente foi associando, claro, precisa de um conceito mínimo, a gente tem que ter uma noção mínima, beleza? Então ele entende que o que completa a sequência aqui seria 3 e aqui seria 2, ou seja, aqui seria 3 e aqui seria 2. Descrever e destacar as semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria,
o ciclo da matéria, está o universo como ele se expandiu. Associar os movimentos cíclicos da Lua, ou seja, associado ao uso desse conhecimento para construção de calendários. Por isso que a gente usa calendário na nossa vida. Então, essa questão aí estaria associada a isso, beleza? Então, eu gostaria de agradecer a vocês, dizer que vou estar disponibilizando esse material e aguardo o comentário. Até a próxima, foi um prazer, beleza? Abraço!